E aí, galera, tudo em paz? Tudo tranquilo? Vamos continuar aqui as nossas aulas, né? Hoje nós vamos para um assunto de geometria novamente, que é o assunto das servianas de um triângulo. Vocês conseguem ver aí na tela o textinho, né, falando sobre as servianas. O que são as servianas? São linhas, né, que passam por dentro do triângulo, mas não de qualquer jeito. Elas têm uma maneira explícita de ser representada. Nós temos 3 servianas para um triângulo, dependendo da localização onde elas se encontram. Né? O triângulo é a figura mais comum de você encontrar em estruturas porque ela é muito fixa, né? Ela tem uma rigidez muito grande. Você nota aí que tem uma ponte, eles mostram o desenho de um triângulo, porque esse formato de criar triângulos fazem com que as estruturas fiquem mais rígidas. Né? Então, vamos começar com a primeira serviana, que é a mediana, certo? Vamos lá. O que é a mediana? A mediana de um triângulo é toda a serviana que une um vértice ao ponto médio do lado oposto a ele. Então, pronto. Ó. Do lado B até o lado C, né, eu calculei o tamanho e dividi ao meio. Né? O meio está bem aqui no M. Esse M aqui é o meio. Ok? Aí eu peguei a linha lá na pontinha contrária ao lado e liguei até o M. Então, essa linha aqui, ó, é a mediana. A mediana divide o lado ao meio. Né? Ela liga o vértice ao meio de um lado. Ok? Dá para fazer isso nos 3 triângulos. Ó. Aqui, ó. Uma mediana, aí eu fiz outra mediana aqui, chamei de N, e outra mediana aqui até o P. Né? As medianas, elas sempre vão se encontrar num ponto. Se elas não se encontram num ponto, ou você não está trabalhando com triângulo, ou você desenhou errado. Né? Elas se encontram num ponto, e esse ponto é chamado de baricentro. Né? O baricentro é onde as medianas se encontram. Né? Se você fizer a metade de cada lado, fizer as ligações, você encontra esse pontinho chamado de baricentro. Qual é a vantagem do baricentro? Né? Aqui uma representação. Ele é uma região que deixa as áreas do triângulo equilibradas. Né? Então, por exemplo, aqui ele botou uma linha, tá vendo? Uma linha no baricentro. E aí o triângulo fica equilibrado. Né? Não balança nem para a direita nem para a esquerda. Então, o baricentro vai servir para isso. Então, quando você quer, numa estrutura triangular, criar algo que não fique pendendo de um lado para o outro, você faz o eixo do baricentro seu ponto de apoio. Né? Outra serviana, bissetriz. Né? A mediana é o lado dividido ao meio. A bissetriz vai ser o ângulo, certo? Então, não é o lado. Esse D aqui, ele não divide o triângulo ao meio, certo? Mas o ângulo aqui, ó, foi dividido ao meio. Né? Se esse ângulo aqui foi 60, aqui é 30 e do outro lado é 30 também. Né? Dá para ver que do D ao C é menor do que do B ao D, né? Não é exatamente igual. Bissetriz de um triângulo é toda a serviana que divide ao meio um dos ângulos internos. Então, eu posso dividir o ângulo do A, eu posso dividir o ângulo do B, eu posso dividir o ângulo do C ao meio. Né? São 3 bissetrizes. E as 3 bissetrizes também se encontram. Aqui, ó. Se encontraram. O nome do ponto que encontra as bissetrizes é o incentro. Né? Então, o primeiro das medianas é o baricentro e agora nós temos o incentro. O que é que o incentro faz? Bom, se você desenhar um triângulo, um círculo, né? Dentro do triângulo, tocando os 3 lados, ó, o incentro vai ser o meio do círculo. Por isso que o nome é incentro. É interno. É o triângulo, o círculo que fica dentro do triângulo. Todo triângulo tem um centro e todo triângulo tem um círculo que pode ser colocado dentro dele. Okay? Então, no baricentro, você vai ter um ponto de gravidade, né, para a estrutura não balançar, e nas bissetrizes você tem um incentro que consegue desenvolver um triângulo dentro do triângulo, um círculo dentro do triângulo. Terceira serviana, altura. A altura é o que a gente mais utiliza para as áreas, né, para os triângulos. Então, a altura de um triângulo é a linha que vai de uma vértice até a base, né? Mas ela tem que fazer um ângulo de 90 graus. Então, não divide o ângulo ao meio, né? Não divide o lado ao meio. Ele apenas vem na horizontal, fazendo um ângulo de 90 graus. Também existem 3 alturas relativas, né? Uma saindo do A e chegando no BC, uma saindo no B e chegando no AC, e uma saindo do C e chegando no AB.
Né? A altura de um triângulo é a serviana que une perpendicularmente, né? 90 graus, perpendicular, um dos vértices ao seu lado oposto. Né? Ou a seu prolongamento. Nem sempre eu consigo chegar no lado oposto mesmo. Então, aqui, ó, vamos ver aqui um desenho aqui. Nós temos 3 alturas, né? Ó, esses triângulos aqui que são muito alongados, ó, tá vendo? A altura, ela cai fora do triângulo, ó. Então ela não passa no meio. A altura é a única serviana que não necessariamente passa no meio. Ela pode passar aqui na ponta, tá vendo? Mas também tem que fazer 90 graus. Você vai fazer 90 graus com o prolongamento do triângulo, certo? O ponto de encontro desses triângulos, e, ó, dessas alturas, né, é chamado de ortocentro. Aqui, ó, o ortocentro. O ortocentro pode ser dentro do triângulo, ó, tá vendo? 90 graus, 90 graus, 90 graus. Tem 90 graus nos três. Ó. Esse pontinho aqui é chamado de ortocentro. Mas ele pode ser fora também, porque se for um triângulo desse tipo aqui, ó, em que as duas alturas relativas ficaram fora do triângulo, né, ó, aqui e aqui, tá fora, né, o triângulo é esse de roxo, o ortocentro ficou fora, certo? É isso. Então, nós temos o incentro para as bissetrizes, o baricentro para as medianas e o ortocentro para as alturas. Né? Vamos agora ver uma tarefinha aqui para vocês, que a gente vai receber depois. Provavelmente a gente volta no próximo semestre, viu, gente? Não é certeza ainda, mas tem essa probabilidade. Espero que a grande maioria me entregue essas atividades logo de início, para ganhar a pontuação máxima, né? Bom, que é a atividade, né? Primeira atividade. Em cada triângulo abaixo, o segmento AD é mediana, bissetriz ou altura. Só para dizer se é mediana, bissetriz ou altura, né? Mediana se dividir o lado ao meio, bissetriz se dividir o ângulo ao meio e altura se fizer 90 graus. Às vezes, é mais de um, viu, gente? Às vezes é duas coisas ao mesmo tempo. Então, você tem que botar... Se for mais de uma, você tem que botar os dois nomes. Já na segunda, no triângulo ABC, a seguir, a M, né, que é essa linha verde, é mediana. Ele pede para você calcular o perímetro do triângulo, lembrando que o perímetro é a soma de todos os lados. Então, é a soma da linha azul toda, certo? Perímetro. Então é isso, né? Essa vai ser a nossa atividade. Duas questõezinhas aí, façam com calma. E a gente se vê na próxima aula. Beleza, galera? Se cuidem e até depois.